Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas. Espero que todos estejam bem. Hoje é sexta-feira, chegando no final de semana. Espero que todos tenham passado uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Só temos que agradecer a Deus por cada manhã que Ele nos levanta, que Ele nos põe em pé. É motivo só de agradecer e louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, dê um joinha, aperta o seu like, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é da palavra do nosso Deus, para que a palavra do Senhor, aleluia, chegue nas famílias, chegue dentro dos lares, chegue nas vidas, meu Pai, para que chegue com convenção, com libertação, porque é assim que Deus é assim que Ele quer fazer na nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Amém, minhas amadas irmãs? Estou aqui com a palavra de Deus em mão no livro de Atos dos Apóstolos, que nos diz assim, as primeiras convenções. Atos dos Apóstolos, minhas amadas irmãs, aleluia, capítulo 2, o verso 37, que nos diz assim, ouvindo ele isto, compagiram-se em seu coração. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vós, cada um de vós, e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Receberei o dom do Espírito Santo. Aleluia! Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, tanto quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor fala para mim e para você, que Paulo está aqui nos falando, aleluia, das convenções, de se arrepender dos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Para que a nossa vida venha ter o quê? Salvação e libertação. Aqueles varões ali perguntou a Pedro o que eles deveriam fazer. E Pedro disse, arrependeis vós dos vossos pecados. Arrependimento. Como é importante, minhas amadas irmãs, eu e você, cada um de nós, se arrepender dos nossos pecados. Aleluia. Para que podemos se aproximar do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que a obra dele venha se fazer na nossa vida. Para que a obra dele venha se fazer dentro da nossa casa, na nossa família. É obrigatório eu e você se arrepender dos pecados. É obrigatório eu e você renunciar às coisas do mundo e se aproximar de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E se aproximar de Jesus, para que ele venha fazer a obra dele na nossa vida, minhas amadas irmãs. Para que o nome dele venha ser glorificado na minha e na tua vida, dentro da tua casa. Pedro, e eles perguntaram, ouvindo ele isto, compagiram-se em seu coração. Quer dizer, se perturbaram no seu coração. E perguntaram a Pedro, os demais apóstolos, e os demais apóstolos que estavam com Pedro, aleluia, o que faremos, varões, irmão? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, receberei o dom do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, que coisa maravilhosa. Que bênção é a palavra de Deus. Quando eu e você se arrependemos dos nossos pecados, quando eu e você renunciamos às coisas do mundo e botamos o nosso coração, a nossa mente para Jesus Cristo, para a palavra dele. Porque é a palavra de Deus que vem fazer a obra na nossa vida, dentro do nosso coração, tirar a sujeira do coração, tirar a sujeira da mente, para que podemos nossa mente, nosso coração ser limpo, para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar na nossa vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia! Então nós temos que se arrepender dos nossos pecados, viver uma vida, procurar se esforçar, que não é fácil, se esforçar uma vida diante do Senhor, para que a obra do Senhor venha a ser feita na nossa vida, dentro da nossa casa, minhas amadas irmãs, dentro da nossa família. Porque Deus, ele quer trabalhar na nossa vida, mas muitas vezes nós não deixamos porque o coração não está limpo, a mente não está limpa. Então nós temos que se arrepender, temos que perdoar
para que podemos ser perdoados. A palavra de Deus diz, é perdoando que seremos perdoados. Se eu perdoar, eu sou perdoada. Se eu não perdoar, eu não sou perdoada. Aleluia. É a palavra de Deus que nos ensina, que nos mostra. Temos que ser, aleluia. Procuramos viver andando de acordo com a vontade do Pai. Não com a nossa vontade, mas com a vontade do Espírito Santo sobre a nossa vida. Para que venhamos ter paz dentro da nossa casa. Para que venhamos ter paz na nossa vida, mas junto do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E para que recebemos dom do Espírito Santo. Os dons não salvam, minhas amadas irmãs, mas os dons na nossa vida muitas vezes é necessário para que a obra do Senhor venha a ser feita na tua vida, para que Ele use cada um de nós, através, Ele usando eu e você, usando o nome dEle, o poder dEle, a autoridade que Ele dá para fazer a obra dEle aqui na terra. Aquele que quer que seja feito, minhas amadas irmãs. Os dons não salvam ninguém, mas o que os dons é dele. O Espírito Santo é de Deus. Apenas ele usa aquele que ele quer usar para fazer a obra dele aqui nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a promessa vos diz a respeito a vós e a vossos filhos e a todos que estão longe, e tanto quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Então é aquele que Deus quer. Aqueles que já estão com Jesus e aqueles que Jesus quer que chamar, que ele vem para buscar, para entrar na presença dele, para estar na obra dele, para fazer aquilo que Deus quer que seja feito aqui nessa terra. Louvado seja Deus. Quanto Deus, nosso Senhor, chamar, com muitas e outras palavras, isto certificava, exaltava, dizendo, salvais vós desta geração perversa. Louvado seja Deus. Ó, que Deus fala, se salvar, se libertar das pessoas, se afastar da pessoa que não quer saber de Deus. Muitas vezes falamos do Senhor, mas as pessoas muitas vezes não querem saber. As pessoas só querem saber das coisas do mundo, aquilo que é mais agradável, aquilo que é mais acessível à sua vida. É que muitas vezes as pessoas não querem renunciar às coisas do mundo para estar fazendo aquilo que agrada a própria pessoa. E nós estamos aqui, minhas amadas irmãs, para fazer a vontade de Deus. Se aproximar mais do Senhor, se aproximar mais do Espírito Santo, para que a obra dele venha se concretizar, se chegar na nossa vida, para Deus fazer aquilo que ele quer fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ouvi a sua palavra com muitas e outras palavras, certificava e exaltava, dizendo, salvai vós dessa geração perversa. De sorte que foram os batizados, os que de bom agrado receberam a sua palavra. Aleluia. Oh, que coisa maravilhosa. Aquele que deu ouvido à palavra de Deus. Aquele que deu ouvido o que Paulo estava falando. Porque Paulo não estava falando dele, não estava falando de Jesus, da palavra. Da palavra que Paulo estava falando. E quando eu e você botamos o nosso coração, botamos nossos ouvidos para ouvir a palavra. Aleluia. A palavra do Senhor entra na nossa vida, entra no nosso coração. E Deus começa a fazer ali, aleluia, a trabalhar o Espírito Santo, a trabalhar no teu coração, a tirar aquilo que não está agradando a Deus, a ali tirar a sujeira, que muitas vezes afasta o ser humano do Senhor Jesus, a sujeira do coração, a sujeira da mente. Deus não trabalha em coração sujo, Deus não trabalha em mente suja, mas Deus trabalha num coração limpo, numa mente limpa, que só quer saber o que é bom, só quer saber as coisas que provém do nosso Deus. Aleluia. Essa é a palavra de Deus, minhas amadas irmãs. Deus é vida, Ele é cura, Ele é libertação, Ele é salvação. Quando eu e você estamos na presença de Deus ali, se esforçando dia após dia para agradar nosso Deus. Aleluia. Muitas vezes não precisamos nem pedir nada, porque Deus dá, porque Ele sabe o que você precisa. E Deus é um Deus fiel. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus justo. Louvado seja Deus. Aleluia. Muitas vezes você está preocupada para o dia da manhã. Mas Deus diz, o dia da manhã que cuida é Deus. Que nós temos que procurar todos os dias é procurar estar na presença do Espírito Santo. Quando você está na presença de Deus, minhas amadas irmãs,
Aleluia. Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida da nossa família. Ele cuida dos teus. Porque você está procurando a viver de acordo com a palavra. É a palavra de Deus que faz o mover na nossa vida. É o Espírito Santo. Aleluia. E Paulo aqui está falando que os irmãos perguntou, o que deveriam fazer, meus irmãos? Ouvindo ele isto, compagiram em seu coração. Quer dizer, eles se perturbaram o coração deles. Aí perguntaram a Pedro, os demais apóstolos, o que faremos, varões irmãos? Eles fizeram uma pergunta a Pedro. Aleluia. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, cada um de vossos, se arrependei vós, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Que coisa linda é a palavra do Senhor, quando eu e você botamos no nosso coração de querer Deus verdadeiramente, ter Ele como nosso Salvador, ter Ele como nosso Pai, ter Ele como nosso Redentor, ter Ele como nosso amigo, ter Ele como nosso tudo, nosso médico, nosso remédio. É Jesus. Aleluia. E Ele faz o restante, quem faz é Ele. A palavra de Deus diz, minhas amadas irmãs, não é por força nem por violência. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é Deus que faz. Mas para Ele fazer na minha vida, eu tenho que querer Ele. Eu tenho que tomar uma posição, dizer, eu quero Jesus verdadeiramente na minha vida. Eu quero viver uma vida constantemente com meu Jesus. Por mais que às vezes a gente se aborrece, a gente se chateia, porque somos seres humanos, estamos aqui nessa terra. Mas devemos andar todos os dias na presença dEle. Aleluia. Não deixar a raiva entrar no nosso coração, para que a obra do Senhor venha ser feita na nossa vida, minhas amadas irmãs. Aleluia. Receber os dons, tão lindo que é os dons do Espírito Santo, para que eu e você sejamos ali um instrumento na mão de Deus, para fazer ali o pouco que a gente fizer, seja para o reino de Deus. Não seja para o homem, não seja para o A, para B, não, mas seja para Jesus ser glorificado. Para o nome dele vir ser glorificado aqui na terra. Para que as pessoas vejam que você tem Deus, para que as pessoas vejam que você tem um Deus que é grande, que você tem um Deus que é vivo, um Deus que faz a obra na tua vida e dentro da tua casa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque a promessa vos disse a respeito a vós e a vossos filhos e todos os que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Ele chama. Ele vai à busca daquele que ele quer que chegue para se aproximar dele, que ele quer fazer algo naquela vida. Ele vai buscar. Porque é assim que Deus ele é grande. Ele é glorioso, ele é majestoso, minhas amadas irmãs. Deus é um Deus que pode todas as coisas. Nada nós podemos, mas aquele que está acima do céu, na terra, que é todo poderoso, pode fazer tudo o que ele quer na minha e na tua vida. Basta eu e você confiar, esperar na vontade dele, no tempo dele, porque a vontade é dele e o tempo é dele. Ele sabe o amanhã, eu não sei nem você sabe, mas o meu Jesus, que é grande e poderoso, ele sabe do que você precisar. E tudo ele faz no tempo certo e na hora certa. Amém, minhas amadas irmãs. Que esta palavra, minhas amadas irmãs, fique no seu coração. Leia a palavra, minhas amadas irmãs. Se você tem Bíblia, se você não tem, compre uma. Leia a palavra de Deus, peça sabedoria, porque quem nos ensina é o Espírito Santo. É Ele que nos capacita. É Ele que, sem Ele, nada nós somos. Mas com Ele na direção da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, a nossa vida anda para frente. Porque quem está na direção de tudo da nossa vida, minhas amadas irmãs, é Jesus. É o Todo-Poderoso. Amém, minha amada irmã? Que você venha ter uma semana, um final de semana abençoado na presença de Deus. Que Jesus te abençoe e te cubra de bênção. Que aquilo que você está pedindo a Deus todos os dias venha se cumprir, chegar na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.